Opa, e aí meus misteriosos, como vocês estão? Estão bem? E aí galera, essa é uma creepypasta autoral, foi eu mesmo que escrevi, tá? Deixa um like, comentem, compartilhem, deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa creepypasta. E eu escrevi já várias creepypastas, vocês querem que eu faça um PDF e coloque todas, eu posso fazer isso pra vocês, tá bom? Deixe aí nos comentários. E sem muita enrolação, fico com essa história totalmente assombrada, escrita por mim. Tenho certeza que vocês irão gostar. Fique com a história. Dizem que algumas casas carregam a alma de quem viveu nelas, e outras carregam a escuridão. A família Morrisky nunca acreditou em histórias de fantasmas, até o dia que compraram uma antiga residência no fim da rua Holloway. Era uma casa grande, barata demais para o tamanho, e a localização era totalmente perfeita. O corretor não falou muito, apenas insistiu que era uma ótima oportunidade e que deveria fechar negócio logo, antes que outro comprador aparecesse. Aquele velho papo de corretor. Mas a verdade é que ninguém queria morar lá, e a razão tinha um nome: Fogás. Anos atrás, aquele lugar foi o covil de um dos maiores serial killers, mais cruéis que a cidade já conheceu. Fogás morreu naquela casa. A polícia o encontrou ali, após anos de desaparecimentos inexplicáveis. Ele resistiu à prisão, atacou vários oficiais de polícia e acabou morto dentro da própria sala, deixando um rastro de sangue que parecia nunca sair das paredes. Desde então, a casa foi totalmente abandonada, evitada como uma praga, até que os Morriskys, sem saber da história completa, decidiram se mudar para lá. No começo parecia apenas mais uma casa comum, mas logo perceberam que havia algo de errado naquele local. Na primeira noite, enquanto desempacotava as caixas, a filha mais nova, Emily, de apenas 6 anos, apontou para o canto da sala e disse: "Mamãe, tem um homem ali." A mãe, Lydia, olhou, mas não viu nada, além da parede descascada. Riu de nervosa, achando que era a imaginação da criança, mas a Emily insistiu. "Ele está sorrindo e o dente dele está quebrado." Ninguém deu importância, até que à meia-noite, quando a casa inteira precisou suspirar de forma estranha, os Morrisky ouviram passos pesados vindo do corredor. Embora todos estivessem reunidos na sala, o pai Andrew verificou os quartos. Não havia ninguém, mas quando voltou, jurou ter visto pelo canto do olho uma sombra alta, bem grande, parada atrás de Emily. Dias depois, encontraram uma porta trancada no porão. Parecia ter sido reforçada com tábuas antigas e pregos tortos. Andrew, curioso, decidiu arrombar. O cheiro que saiu dali era indescritível: ferrugem, mofo e algo que lembrava carne podre. E aquele cheiro de ferro, bem parecido com sangue. Dentro tinha apenas uma cadeira enferrujada, correntes no chão e manchas escuras que subiam pelas paredes. Naquela mesma noite, Lydia acordou com o barulho das correntes se arrastando no andar de baixo da casa. Quando desceu, o porão estava aberto novamente, embora ela tivesse certeza que o Andrew o havia fechado. E no meio do corredor, marcas de arranhões recentes apareciam no piso de madeira, como se alguém tivesse sido arrastado naquele local. Não demorou para os acontecimentos se intensificarem. Objetos começaram a se mover sozinhos, pratos quebrando o chão, portas batendo violentamente, luzes piscando. Mas o pior eram as aparições que nós víamos pelo canto do olho. Andrew relatou que certa noite, ao entrar ao banheiro, viu um homem no espelho, alto, magro, com o rosto pálido e cicatrizes que cortavam seu sorriso deformado. Ele usava um avental sujo de sangue. Quando Andrew se virou, não havia ninguém, mas no espelho a reflexão ainda estava lá, parado atrás dele. Emily dizia que o homem vinha conversar com ela à noite, e ele sussurrava coisas horríveis no seu ouvido. Prometia mostrar os brinquedos que guardava no porão, e pedia para ela brincar de silêncio, um jogo onde quem gritasse primeiro morria. Os ataques começaram de forma clara. Uma noite Andrew acordou sufocando. Algo pressionava seu peito. Ao abrir os olhos, viu Fogás ajoelhado sobre ele, com os dedos frios ao redor de sua garganta. Andrew se debateu, mas não havia ninguém ali. Quando Lydia acendeu a luz, no entanto, marcas roxas ficaram no pescoço de Andrew.
como dedos cravados em sua pele. Dias depois, Lídia quase morreu, queimando o jantar. O fogão acendeu sozinho, com as chamas no máximo, e a porta do forno trancou sua mão dentro por alguns segundos, queimando sua pele. Ela jurou ter visto uma sombra atrás dela, rindo baixinho. Mas o momento mais assustador foi com a Emily. A menina desapareceu por horas dentro da própria casa. Todos a procuraram, desesperados. Encontraram, por fim, trancada no porão e amarrada nas correntes, como se alguém tivesse colocado ali. A menina chorava, dizendo que o homem queria que ela fosse sua próxima obra. Certa madrugada, Andrew ouviu barulhos vindos do andar de cima. Subiu as escadas e no meio delas sentiu uma força invisível empurrá-lo. Ele caiu de forma violentamente, batendo a cabeça, quase quebrando o pescoço. Enquanto descia rolando, ouviu uma risada grave ecoando pela casa inteira. Quando recobrou a consciência, jurou ter visto no topo da escada Fogás, parado, com o machado na mão, apenas observando, antes de desaparecer na escuridão. A noite mais terrível aconteceu 2 semanas depois. A família Morrisky estava reunida na sala, quando ouviram batidas violentas na porta. Andrew abriu, não havia ninguém, mas no chão havia marcas de pés ensanguentados, que entravam sozinho na casa, deixando rastros até o porão. Logo após, todas as luzes se apagaram. O ambiente ficou mergulhado em escuridão, e no breu, sussurros começaram a ecoar de todos os lados. Lydia apertava Emily contra o peito, mas a menina começou a gritar histericamente, dizendo: "Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele vai matar a gente." O som de correntes arrastando ecoou da sala. Quando uma das velas foi acesa, eles viram a parede coberta de frases escritas em sangue fresco. "A morte mora aqui." De repente a televisão ligou sozinha. Na tela, imagens distorcidas mostravam pessoas presas no porão, implorando por socorro, todas cheias de sangue e com vários cortes pelo corpo. Eram as vítimas de Fogás, revividas em fragmentos horríveis, e no reflexo da tela, a silhueta dele se movia atrás da família, cada vez mais perto. Andrew tentou correr até a porta, mas todas estavam trancadas por dentro. As janelas estavam espregadas, como se a casa tivesse se transformado numa prisão. Naquele instante, Emily foi puxado por uma força invisível e bruscamente forte, arrastada pelo chão até o corredor. Andrew e Lydia correram atrás, mas quando chegaram, viram a menina levitando, com as correntes do porão se enrolando em seus braços e pernas e pescoço. Fogás se materializou diante deles, com um sorriso monstruoso, os olhos negros como poços sem fundo, e murmurou: "Esta é minha casa, e todos vocês são meus brinquedos." As lâmpadas todas estouraram, a casa inteira tremeu. Foi nesse momento que Andrew pegou uma cruz que havia trazido da igreja de sua mãe. Desesperado, ergueu o objeto contra a aparição e gritou para que fosse embora. Fogás urrou, um som desumano que ecoou como centenas de vozes juntas, e desapareceu em meio a um vento gelado que varreu o ambiente. Nesse momento, Emily caiu no chão, desacordada. Depois daquela noite, não havia mais como permanecer naquela casa. Emily teve pesadelos contínuos, acordando sempre às 3 horas da manhã gritando que ele estava embaixo da cama. "Ele está aqui." Lydia começou a ter crises de pânico. Andrew cada vez ficou mais paranoico, não conseguia dormir sem a luz acesa. Eles entenderam que se ficassem, morreriam ali naquela casa. Em menos de uma semana, empacotaram tudo e abandonaram a casa. Deixaram móveis, roupas e algumas memórias bem ruins. Qualquer coisa que os ligasse àquele lugar maldito. A residência mais uma vez ficou vazia, as janelas fechadas, a pintura descachada e uma sensação de maldade que parecia escapar pelas frestas. Mas casas assim nunca permanecem abandonadas por muito tempo. A história se repete todas as vezes. Os novos compradores já foram escolhidos. Mais uma família ignorante que acredita ter feito bom negócio. O sobrenome deles, ninguém ainda sabe. Eles dizem que na última noite antes da mudança, o filho mais novo, de apenas 8 anos, apontou para a janela da casa vazia e perguntou: "Mamãe, aquele homem está sorrindo para mim lá dentro." E acabou de acenar como um legal.